Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje nós vamos estar falando sobre a troca do diferencial do Fusca, mas é um vídeo mais teórico, uma teleaula aí. Vamos estar tentando explicar o que muda, o que a gente espera com a troca do diferencial do Fusca, em termos de desempenho, em termos de mudança no comportamento do carro e sua dirigibilidade. Então o que a gente vai estar falando hoje? Vamos estar falando sobre as curvas dos motores boxer, motores a ar. Vamos estar falando sobre a relação de transmissão nos câmbios Volkswagen, né, que utilizam esse motor boxer, tá, que praticamente é um tipo de câmbio só. E vamos estar fazendo alguns comparativos, mostrando algumas formas, equações aí de como esse motor se comporta, e depois vamos tentar explicar por que motores menores pedem mais marcha. De uma forma simples, de uma forma bem rápida e didática. O assunto é extenso, a gente não vai esgotar esse assunto, nem de perto isso, mas queremos estar conversando um pouco sobre o que muda num Fusca, num veículo em geral, quando a gente troca o diferencial ou quando faz mudanças desse tipo no veículo. Pessoal, se vocês têm gostado dos assuntos ou se interessam por mecânica, inscrevam-se no canal, a gente deve estar publicando vários assuntos aí, vários vídeos sobre essa reforma do Fusca que eu estou fazendo. E ao final do vídeo, dê o seu like ou o seu dislike aí para a gente possa ter uma noção se está agradando, se estamos no caminho certo. E E faça seus comentários também com perguntas, enfim, a gente está querendo compartilhar um pouquinho do que nós estamos fazendo no Fusca, do conhecimento que a gente tem em mecânica, para crescer juntos aí com todos. Então vamos lá. Bem, o que nós temos num veículo de passeio normal aí? Como é que é o caminho da força que vai do motor até as rodas do veículo? Que é a nossa ideia. Nós temos o motor aqui, então o desenho do motor, e esse motor transmite torque, força, né, energia aí através da embreagem para o câmbio. O câmbio, no caso do Fusca, ele é junto na mesma carcaça do diferencial. Em alguns veículos são separados, como por exemplo no Chevette, você tem o câmbio e o diferencial na roda traseira, né? O diferencial tem várias funções. Uma delas é permitir que o carro faça curvas. A gente não vai detalhar tudo isso agora. Vamos apenas estar falando das características gerais desses componentes. E finalmente, né, o câmbio passa movimento para o diferencial, e o diferencial, através dos semi-eixos, aí, passa a tração para as rodas que fazem a movimentação do veículo. Então nós vamos estar começando a falar um pouquinho sobre o motor e depois vamos falando sobre cada um dos componentes até chegar no que a gente precisa para explicar o funcionamento do diferencial. Bem, vamos lá então, falar sobre um pouco do motor. Bem, como é que funciona o motor a combustão? O comportamento do motor a combustão a gente pode explicar ele de uma forma bem rápida, e existem muitos vídeos na internet aí no YouTube que vocês podem pesquisar sobre como é que funciona o motor a combustão. Mas eu vou falar hoje um pouco da curva de características desse motor. Então eu tenho uma curva de torque, eu tenho uma curva de potência, que é essa em preto, uma curva de torque, que é em vermelho, e tem um consumo de combustível para cada uma dessas faixas de atuação. Parece que, na verdade, você traça a curva de torque nos dinamômetros, nos equipamentos do motor, e a partir daí você calcula a potência por fórmulas da física, né? Mas o torque realmente é o que vai estar chegando às rodas, é o que vai fazer o veículo se deslocar. E a potência seria esse torque por unidade de tempo. Alguns pontos importantes do motor a combustão. Ele vai ter uma rotação em que ele tem o máximo torque. Essa rotação em que ele tem o máximo torque é bem diferente da rotação em que ele tem a máxima potência. E essa distância entre essas duas rotações aí é chamada de elasticidade do motor. Eu tenho um outro ponto também de rotação, né, que é esse eixo aqui de baixo, onde eu tenho o menor consumo. Veja que o consumo do veículo ele varia com a rotação, né, e as relações torque e potência, e tem um ponto que ele tem o menor consumo. Então, geralmente, você rodando em altas rotações, você vai ter um consumo maior do que no ponto de menor consumo. Esses são os três pontos principais que a gente tem na análise do motor a combustão, tá? Maior torque, pessoal, em baixa rotação, geralmente vai dar uma sensação de mais força no motor, de mais fácil de dirigir, mais gostoso de dirigir um veículo que tem maior torque em baixa rotação. E a potência, geralmente, ela vai ser conseguida, a potência máxima, em altas rotações do motor, né? Esses são as principais características do motor a combustão. A gente vai estar usando esse gráfico aí para conversar um pouquinho sobre também o desempenho do motorzinho do Fusca aí na, na,
na relação que ele tem com o câmbio e com o diferencial. Bem, dados do motor do Fusca então. Motor 1369 é um motor que apresenta então o torque máximo de 9 kgf vezes metro a 2.800 RPM. Também eu não vou explicar aqui o que é torque, nem potência, isso aí vocês podem pesquisar, seria um vídeo à parte, né? Eu vou simplesmente citar essas grandezas aí, esses valores, mas já vai dar para ter uma noção de qual é o desempenho do motor. Então, a potência do motor 1300 é 46 CV a 4.600 RPM, então eu tenho uma diferença de torque máximo a 2.800 e potência máxima a 4.600, então eu tenho uma distância entre os dois de 1.800 RPM. O motor 1500cc 75 eu peguei nos sites que estão referenciados aqui embaixo. O torque 10,3, viu? Praticamente aí mais do que 10% a mais de torque do motor 1300 a 2600 RPM, rotação mais baixa ainda. E potência de 52 CV a 4600 RPM, a mesma rotação de potência máxima. E eu tenho uma elasticidade de 2000 RPM no motor 1500. É o que apresenta maior elasticidade, é um dado interessante. Não sabia disso antes de fazer esses levantamentos. Motor 1677, 11.7 torque a 3.200 RPM, 67 CV. E o motor do SP2 em 1700, né, já é um motor com 13 kg de torque, uma rotação muito alta, e 75 CV a 5.000 RPM e uma elasticidade de 1.600. Então, um comparativo entre os motores. O nosso motor do Fusca é esse aqui, 46 CV, um motor menos potente, e por isso que a gente vai ver que ele não suporta. E ele tem uma entrega de torque também menor que os outros motores. A gente vai ver por isso que ele não suporta um diferencial tão longo quanto o diferencial do SP2, quanto o motor do SP2 que é 1700 cc, por exemplo. Bem, continuando aí na nossa explicação, já falamos do motor, a embreagem nós não vamos falar porque ela não interfere, simplesmente ela faz um acoplamento suave entre o motor e câmbio que é necessário nos momentos de mudança de marcha, de partida do veículo. Nós vamos falar agora do segundo componente de transmissão de força, que é o câmbio diferencial. Então, como eu falei, nos motores, nos veículos a ar, nos motores Boxer a ar da Volkswagen antigos, o câmbio diferencial estão colocados numa carcaça só. Eu tenho aqui, então, uma foto que eu peguei do manual Volkswagen a ar, página 111, é bem ilustrativa. Eu tenho, então, através da embreagem aqui, pelo eixo primário, eu tenho entrada de potência e torque no câmbio. Eu tenho aqui então as 4 engrenagens, primeira, segunda, terceira e quarta marcha. Conforme eu faço a seleção aqui na caixa de mudança, na caixa de marchas, eu engreno uma delas. E quando eu consigo engrenar uma das 4 para frente e a ré, né, eu tenho a transmissão de força do eixo primário para o eixo secundário, onde está localizado o pinhão também do diferencial. E o pinhão do diferencial transmite o movimento para a coroa, que é essa roda maior aqui, e ela, por sua vez, transmite de movimento para as rodas. Então, esse é o esquema básico. E eu vou representar daqui para frente o câmbio por duas engrenagens. Eu estou querendo mostrar essas duas engrenagens, do eixo primário e do eixo secundário. O eixo primário nós vamos chamar de 1, a entrada da força, e o eixo secundário 2, né, onde eu tenho também o pinhão do diferencial. Bem, os câmbios do Fusca, eu peguei nos sites aí, nos vídeos no YouTube e também nos manuais que a gente tem à disposição. Eles basicamente todos têm a mesma relação de marchas. Primeira, ré, primeira, segunda, terceira e quarta marcha têm as mesmas relações. O que muda nos veículos é o diferencial. E a mudança do diferencial é que vai fazer a adequação do motor à carga, à forma que o veículo vai ser conduzido. Quanto menor o motor, quanto menos potente o motor, maior a redução no seu diferencial. Mas o que quer dizer? O que vem a ser esse 1 para 3,88 aqui, por exemplo, da ré? O que vem na primeira marcha do câmbio, no câmbio original? 1 para 3,80. O que quer dizer isso? Isso é a relação de transmissão de cada marcha. Vamos entender um pouquinho mais então dessa relação de transmissão para a gente poder continuar. Bem, a relação de transmissão, lembrando que o 1 é o eixo de entrada, o eixo primário do câmbio, e o 2 é o eixo secundário, o eixo de saída de força, a relação de transmissão é simplesmente a divisão da rotação do eixo de entrada pela rotação do eixo de saída.
Se eu transformar isso em dentes de engrenagem, né, depois eu vou mostrar as fórmulas aí para quem quiser saber, eu vou chegar à seguinte relação, que a relação de transmissão é a rotação do eixo de entrada sobre a rotação do eixo de saída, mas também pode ser escrita como o número de dentes da roda de saída, que é a roda 2, a roda movida, pelo número de dentes da roda motora, que é a roda 1. Um exemplo, se eu tenho aqui a minha engrenagem 1, de entrada do movimento de 16 dentes, e a engrenagem 2, né, a engrenagem motora, movida, de 24 dentes, eu tenho então uma relação de transmissão de 1,5. Sempre que esse número for maior do que 1, a relação é de redução, ou seja, o eixo 2 gira mais devagar que o eixo 1. Mas eu tenho uma questão também que é a seguinte, o torque dessas duas engrenagens. Eu também não vou entrar nos detalhes, só vou citar que o torque na engrenagem 2, ele é igual ao torque na engrenagem 1 vezes essa mesma relação de transmissão. Então, só reprisando e vamos guardar esses valores para depois a gente poder conversar. A rotação da engrenagem 2 de saída é a rotação de entrada dividida pela relação de transmissão. E o torque de saída, torque 2, é o torque de entrada multiplicado pela relação de transmissão. Reparem o seguinte, quando eu aumento a rotação na engrenagem de saída, o meu torque diminui, tá? E vice-versa, quando eu diminuo a rotação na engrenagem de saída, meu torque aumenta. Então, vamos pegar um outro exemplo. Se eu tivesse, hipoteticamente, aí, na rotação na engrenagem 1, 120 RPM, e o torque na engrenagem 1, 9 RPM, como eu sei que a relação de transmissão é 1,5, eu vou ter então o quê? Que a rotação de saída é a rotação de entrada dividido por 1,5. Vai ser 80. E o torque de saída, ele vai ser o torque de entrada, que é 9 kgf vezes metro, vezes 1,5, que é 13,5. E essas são as relações básicas que a gente tem aí na transmissão de rotação e potência em duas engrenagens. Isso aí vai nos ajudar depois a entender o que acontece com o veículo. Bem, aqui, pessoal, só para referência, eu coloquei aqui as relações, né, a velocidade tangencial, coloquei as fórmulas, a potência também, a fórmula que relaciona potência, torque e rotação. Isso fica como uma referência, eu não vou entrar nesses detalhes porque demoraria muito, o vídeo ia se tornar muito extenso aí e foge do objetivo desse nosso vídeo também. Passando então adiante, vamos ao que interessa. Eu tenho um motor aqui rodando a 1900 RPM. E eu engatei uma marcha que eu sei que a relação de transmissão dela é 1 para 3,8. No caso, é a primeira marcha do câmbio do Fusca. Bem, o que acontece? Ele vai entrar então 1900 RPM na engrenagem primária. Na engrenagem secundária dessa primeira marcha, vão sair o quê? Vão sair 500 RPM, que é exatamente 1900 dividido por 3,80, 3,8. Bem, 500 RPM eu tenho na rotação do pinhão. O pinhão vai entregar então à coroa uma rotação, ele vai passar para a coroa uma rotação que vai ser 500 dividido pela relação de transmissão do diferencial. Nesse caso aqui, se a diferencial é 8 para 35, a relação vai ser 35 dividido por 8, eu tenho 4,375. Então, eu vou chegar com uma rotação efetiva na roda de 114 RPM. Isso é o que vai realmente ser transmitido pelo eixo semi-eixo até essa roda, tá? Então essa é a cadeia. Aqui eu só não coloquei a embreagem, mas é a cadeia de movimento que eu tenho do motor até a roda. O que acontece? Esse pneu girando, a roda tem o pneu girando, ele tem um perímetro. Cada rotação do pneu, ele vai percorrer uma distância. Essa distância o que é? É o diâmetro desse pneu, dessa roda mais o pneu, vezes π, tá? Que é uma constante aí para calcular esse comprimento. Bem, eu sei que o pneu do Fusca é o 5.60, aro 15, isso vai me dar um perímetro de 2,09 metros. Se eu fizer as continhas aqui, multiplicar o diâmetro vezes π, vai dar 2,09 metros. Esse pneu, então, rodando a 114 RPM, pessoal, vai me dar uma velocidade efetiva de 14,3 km por hora, ou uma velocidade teórica, né? De 14,3 km por hora. Isso vai depender um pouquinho da calibragem do pneu, de uma série de fatores. Mas aí eu estabeleço toda a cadeia cinemática então que eu tenho entre o motor,
até minha roda aqui. Eu tenho uma rotação no motor, o motor funciona separado, ele não enxerga o que está acontecendo com a roda. Ele passa um movimento e potência para o câmbio, diferencial, e a roda vai responder a isso. Tá? Então acho que até aí tá bem bacana. Bem, vamos então continuar. Comparações então, pessoal. Se eu tenho um motor, e aqui eu vou usar os três diferenciais. O verde é o diferencial original, azul é o diferencial alongado, e o vermelho é o diferencial mais longo aí, que é do SP2, dos motores 1500 e 1600, que é o 8/31. Então, se o motor girar 2.500 RPM, o câmbio em quarta marcha, ele amplia um pouco a rotação, vai girar 2.809 RPM. O diferencial, por sua vez, vai entregar para as rodas 642 RPM. E eu vou ter então uma velocidade efetiva do veículo de 81 km por hora. O mesmo motor, a mesma rotação, se eu usando o diferencial de 8/33, eu teria 86 km por hora. Tá? Então já aí começa a ver a comparação, o que muda de um diferencial para o outro. E o mesmo motor também, né, rodando a 2.500 RPM, com o diferencial de 8/31, eu teria uma velocidade de 92 km por hora. Só lembrando o seguinte, que como se eu usar o mesmo motor, eu teria o mesmo torque de saída. Se eu mudar também os motores, o torque de saída se altera também, embora a relação de velocidade sempre vai ser essa aí. Então a gente começa a ver o que muda, pessoal, quando eu mudo o diferencial. Eu tenho então, para a mesma velocidade, ou eu tenho para a mesma rotação, velocidades maiores finais no veículo. Tá? Vamos adiante, então comparar agora com uma rotação um pouco maior. A gente viu lá que o motor, a rotação máxima do motor, a potência máxima do motor 1300, geralmente o 1500 também, está em torno de 4.600 RPM. Então 3.500 ainda é uma rotação tranquila para o motor. E a 3.500 RPM, o que eu tenho? Eu tenho uma saída no câmbio 8/35 de 113 km por hora. No câmbio com diferencial 8/33, 121. Então ainda é uma rotação tranquila, 3.500 eu teria 121 km por hora. E no motor, e já com diferencial de 8/31, 129 km por hora. Aqui já começa a ficar um pouco mais alta essa velocidade. Tá? Mas vejam só, então eu começo a mudar a velocidade final do veículo para a mesma rotação do motor, ou então mantendo-se a mesma velocidade final, 100 km por hora, por exemplo, eu vou perceber o seguinte, que com o diferencial original, a 100 km por hora, meu motor estaria rodando a 3.100 RPM. A 100 km por hora, com diferencial 8/33, estou a 2.900 RPM, uma rotação mais baixa, provavelmente mais econômica até para o motor, tá? Que força menos esse motor. E a 100 km por hora no diferencial 8/31, eu estaria rodando 2.730 RPM, ou seja, uma rotação ainda mais baixa, talvez uma condição mais favorável para esse motor. E essas são as mudanças que eu tenho quando eu troco o diferencial. Por uma mesma velocidade, eu tenho rotações mais baixas, pessoal. E essa é a ideia, basicamente, que a gente está fazendo, está pensando na troca de diferencial para o Fusca. Para você, numa viagem, num percurso mais longo, você ter rotações, ter velocidades constantes a rotações menores do motor. Isso vai dar uma economia de combustível maior, vai deixar o motor também numa condição de rotação um pouco mais baixa, onde a lubrificação dele é melhorada também, porque o motor boxer em altas rotações ele tem a lubrificação dele deficiente e a própria refrigeração dele fica mais prejudicada. E esses são os ganhos que a gente está tentando obter. Mas vamos continuar analisando um pouquinho, conversando um pouquinho sobre o que muda quando eu troco o diferencial também. Na relação agora mais olhando o motor. Vamos pegar aqui o motor que eu peguei na internet aqui, é uma curva que está aqui a referência aqui embaixo, uma curva do motor Boxer também 1300, muito parecida do Fusca 69 que eu tenho aí. Isso aqui é uma curva real, o pessoal traçou ela a partir de dados teóricos, por isso ela é um pouquinho diferente dos dados técnicos do motor. Mas nessa curva aqui eu tenho que o máximo torque se dá a 3.000 RPM, um torque de 8,8 kgf vezes metro, a máxima potência se dá a 4.000 RPM, uma potência mais ou menos de 43 HP, e
E essa é a condição desse motor. Bem, vamos dar uma olhadinha no seguinte. Vamos imaginar que esse motor está rodando a 2.600 RPM. Pelo gráfico anterior, o motor rodando a 2.600 RPM, ele vai me entregar 8,5 kgf vezes metro de torque. Em primeira marcha, pessoal, o que acontece? Eu tenho a rotação diminuindo e o torque aumentando. Eu vou ter um torque de 32,3 kgf sendo passado para o diferencial. Usando o diferencial original, o que eu tenho então? Eu tenho um torque na roda de 141 kgf vezes metro, um torque elevadíssimo aqui na roda, que é o que geralmente me proporciona uma primeira marcha. Tá? Vamos ver agora na quarta marcha, nesse mesmo motor e com o mesmo câmbio e diferencial. Eu tenho aqui 8,5 kgf a 2.600 RPM, que é o que eu tinha antes. Bem, a relação de transmissão aqui é de ampliação agora, então meu torque cai um pouquinho. Ele cai para 7,6 kgf vezes metro. E no diferencial eu tenho ampliação novamente dele, para 33 kgf vezes metro. Então, esse é o torque que eu vou ter em quarta marcha, né? Uma velocidade aí aproximadamente de 90 km por hora, talvez um pouco mais, um pouco menos. E quando eu troco o diferencial, o que acontece então? Só recordando, em primeira marcha eu tinha 141 kgf vezes metro e aqui eu tenho 33. Veja como o torque caiu na quarta marcha, mas não necessariamente a potência, tá? Bem, na quarta marcha, agora com o câmbio alongado. Mesma coisa, 2.600 RPM naquele motor eu tenho 8,5 kgf vezes metro. Relação da quarta marcha 0,88, então reduz um pouquinho o torque pro diferencial, 7,5 kgf vezes metro. Quando o diferencial, então, passando pelo diferencial, eu tenho um aumento de torque, uma queda de rotação e um aumento de torque para 31 kgf vezes metro. E essa é a diferença que eu tenho quando eu mudo o diferencial também. O meu torque, a minha força na roda, ela cai. Olha, o câmbio original eu tinha 33 kgf vezes metro e eu tenho 31. Isso é a causa, né? É o motivo porque um motor mais fraco também ele pede mais marcha, porque eu reduzo o meu torque nas rodas quando eu uso um diferencial mais longo. Se o motor tem menos potência, ele vai também ter menos torque, né? Ou uma coisa está ligada à outra, e eu vou ter menos torque nas rodas para manter o carro em regime. Vamos analisar uma situação agora em que eu preciso de mais torque nesse motor. Digamos que eu estou andando a 90 km por hora na quarta marcha naquela condição anterior, e eu pego uma subida. Quando eu pego uma subida, então, eu preciso de mais força nas rodas para elevar o veículo, né, toda a massa nessa subida. Então, provavelmente, aquele torque que eu tinha na roda não é suficiente para manter os 90 km por hora e a velocidade começa a cair. Mas a minha intenção é manter os 90 km por hora. Então, o que se faz geralmente? Você reduz a marcha. O que acontece então quando você reduz a marcha do carro? Vamos olhar aqui no gráfico. Eu tenho então a primeira linha preta aqui é a situação na quarta marcha. Eu estou a 2.600 RPM, aproximadamente 8,5 kgf vezes metro de torque e estou com uma potência baixa aqui de 30,5 HP. Quando eu reduzo a marcha para a terceira, de quarta para a terceira, né, pela inércia do veículo e pela própria, que geralmente eu reduzo e piso fundo no acelerador para manter a velocidade, ele vai ter uma elevação de giro rápida e ele vai a 3.900 RPM aqui. Indo a 3.900 RPM, pela curva do motor, o meu torque cai um pouquinho. Ele cai para 8 kgf vezes metro. Mas a potência, pessoal, como eu subi muito a rotação, ela chega praticamente na potência máxima desse motor. 42,9 HP. Mas está tranquilo, ele está dentro da potência máxima e ele está me fornecendo um torque elevado ainda. E vamos ver agora que torque eu vou ter disponível na roda nessa situação. Então, 3.900 RPM, pessoal, o torque cai um pouquinho. Mas eu estou em terceira marcha, agora eu tenho uma ampliação para o diferencial, de 8 vai para 10,6 kgf vezes metro de torque. No diferencial mais alongado, então, eu vou ter uma ampliação de 4,125 no torque, eu vou ter 43,56 kgf vezes metro de torque na roda. Veja, eu tenho muito mais torque do que eu tinha em quarta marcha e mantive os mesmos 90 km por hora. Por quê? 3.900 RPM,
se eu pegar a relação de transmissão de 1.32, eu vou entregar na roda a mesma rotação de 716 RPM que eu tinha anteriormente, o que me mantém a velocidade de 90 km por hora. E eu posso daí com o acelerador, pessoal, dosar essa potência, essa rotação para manter o carro numa subida em velocidade constante. E basicamente é isso que a gente queria mostrar. Então, quando eu reduzo a marcha, eu tenho uma grande ampliação de torque na roda, disponível na roda. Se o motor tiver condição de rotação para isso, tiver condição de potência para isso, eu mantenho a velocidade, mas eu subo muito a rotação do veículo. E essa é a dinâmica que a gente tem na condução de veículos. Quanto maior, mais forte é o motor do veículo, menos eu preciso fazer essa troca de marchas, porque ele me disponibiliza um torque na roda mais facilmente. Motores menores, eu sempre tenho que ficar trabalhando com ele em rotações mais altas e reduzindo muito as marchas, porque o torque, a todo momento eu preciso estar recorrendo à mudança de marcha para ampliação de torque nas rodas, tá? Isso que a gente queria conversar, né? Acho que deu para entender o ganho que eu tenho, as mudanças que eu tenho com o diferencial. Basicamente, no Fusca, a mudança que a gente está fazendo é para ter a uma velocidade, por exemplo, de 100 km por hora, 90 km por hora, uma rotação mais baixa do motor, mais econômico, mais prazeroso de dirigir, menos ruído no veículo também. Mas eu tenho esse problema, por ser um motor de baixa potência, eu tenho um problema de menor torque disponível nas rodas, tá? E essa, pessoal, era a nossa intenção nesse vídeo. Que eu falei, se você está se interessando pelos assuntos de mecânica e o que a gente tem discutido, inscreva-se no canal e dê seu like, seu dislike aí no vídeo, para que a gente possa estar melhorando, faça seus comentários. Um grande abraço, até mais.